Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação estar aqui mais uma vez para comentarmos a lição de número 5. Já quero dizer a você que a gente não conseguiu gravar a lição de número 4, tivemos uns problemas técnicos, mas estamos aqui dando continuidade à lição de número 5, que vai falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Está aqui comigo, pastor Marcílio, é um prazer. Prazer é todo meu, evangelista Tiago Silva, e agradecido por esta oportunidade e também aqui o retorno aqui do presbítero Júnior Fernandes. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Presbítero Júnior Fernandes, é um prazer tê-lo aqui também. Meu amigo evangelista Tiago, meu amigo pastor Marcílio, todos que acompanham o EBC em Foco, Deus continue abençoando a todos. É bom estar mais uma vez aqui e vamos falar de Bíblia, que é o que interessa. Texto áureo, presbítero Júnior. O texto áureo nos diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10 e o versículo 28. Pastor Marcílio, verdade e prática. Verdade e prática nos ensina dizendo o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Graças a Deus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que nos assiste toda semana. Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Se ainda não é inscrito do nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like abençoado e também compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o 28, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Depois, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 10 e versículo 28. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para o vídeo não ficar tão extenso, amém? E agora vamos para o conteúdo da nossa lição. Meus queridos irmãos, antes de falarmos, de começarmos aqui na introdução, no primeiro ponto da nossa lição, a gente sempre fala da palavra-chave. E hoje, pastor Marcílio, a palavra-chave é alma. Alma é o centro das nossas emoções, como também do nosso intelecto, que é a nossa razão, e também da nossa vontade, é a sede da personalidade do homem. Então aqui está enquadrado os atributos da alma que nós vamos observar no primeiro tópico desta lição. Então, alma é o sopro divino, como está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, como também é uma parte imaterial e imortal do ser humano. Por isso, nós vamos observar, durante esses tópicos aqui nesta lição maravilhosa sobre a alma, que devemos cultivá-la de forma saudável. Então, uma das formas que nós vamos entender é que, por meio da oração e meditação na palavra de Deus, nós cultivamos a alma de forma saudável. Amém, pastor Marcílio. A introdução aqui, a gente vai aprender que a palavra alma, ela revela mais do que apenas vida ou consciência. Ela expressa a dimensão interior do ser humano, que reflete o nosso Criador, o nosso Deus. No Gênesis, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E quando ele sopra esse fôlego de vida, ele se torna uma alma vivente, isto é, um ser consciente, um ser relacional, que se relaciona, e um ser moral. Então, a alma é o lugar onde Deus conversa com o homem, onde as decisões eternas são tomadas. Então é disso que a gente vai falar hoje, tem muito assunto, e eu creio que você que está aí de casa vai aprender, como nós também iremos aprender aqui um com os outros. O primeiro ponto da lição, atributos da alma. Pastor Marcílio. Aqui de volta ao Gênesis, como você colocou aí muito bem explicado, o homem, ele é um ser pessoal criado, à imagem de Deus, e ele possui autoconsciência como também autodeterminação. Dentro desta autodeterminação, o homem ele tem um atributo que é a capacidade de tomar decisões. Não somente isso,
mas ele também tem a capacidade, né, de decidir por si mesmo, como também, como imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade de conhecer profundamente todas as coisas. Então, isso foi atribuído por Deus ao ser humano. E dentro deste assunto aqui, nós vamos entender que Deus deu ordem ao homem para que ele enchesse a terra, multiplicasse e que a terra também fosse sujeita, né? E ele dominasse sobre tudo que tem vida. Então quer dizer que, diferente dos animais, não é? Diferente dos animais, o homem foi criado com a capacidade de refletir o caráter de Deus, né? Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso é justiça, amor e sabedoria. Presbítero Júnior. Na verdade, quando Deus cria o homem, no capítulo 2 e 7 de Gênesis, nós encontramos ali mais uma afirmação, né, pastor Marcílio, da questão da tricotomia humana. Porque o capítulo 2, versículo 7 diz que formou Deus o homem do pó da terra, o corpo, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Então, nós estamos presenciando o homem sendo criado à imagem e à semelhança de Deus. Não só o aspecto físico, mas também recebendo alguns atributos comunicáveis de Deus. Amor, bondade, justiça. E tudo isso é onde a alma, o centro das emoções, tem esse poder de controle, de consciência. E Deus, sabendo disso, ele coloca o homem com um propósito. Porque o homem, ele tem uma origem, o pó, e tem um destino, o pó. Mas como o homem tem essa capacidade de governar, de cuidar, de ter esse domínio sobre a criação, Deus, através da nossa alma, nós podemos, Tiago, pastor Marcílio, ter essa consciência do que é certo, do que é errado. O autor aqui do livro, ele pontuou 3 coisas muito interessantes. A aptidão do homem em lavrar e guardar o jardim, discernir o certo e o errado, fazer escolhas e dar nome aos animais. Se você for observar, tudo o que é colocado o nome, eu coloco o nome em algo, eu tenho domínio sobre ela. Deus colocou o nome no homem, então Deus tem um domínio sobre o homem. O homem, Adão, colocou o nome de Eva, então ele tem não um domínio, não vamos levar para o lado desse machismo, mas a Bíblia mostra a submissão, e dos animais. Então, tudo isso pela capacidade que o homem tem de análise, de consciência, de autodeterminação. Bem? Bom, vamos falar um pouco agora sobre o segundo subponto do primeiro ponto, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal, né? Então, a alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão, intelecto, e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Quer dizer, a alma, né, ela é responsável por tudo isso, por todas essas emoções. E também nós já pontuamos aqui em alguma lição anterior, com relação aqui, entre o espírito e o corpo, está a alma. Então a alma, ela está ligada, né, em Deus e ao espírito, né, separando as suas vontades, as suas emoções para o corpo e para o espírito. Então, para ter comunhão com Deus, o autor aqui nos diz que a alma, ela serve-se do espírito. Então, quando o homem está com interatividade, né, buscando ao Senhor, a alma dele está anelando a presença de Deus para a sua vida. E ele também pontua aqui dizendo que quando
nós nos comunicamos com o próximo, como nós estamos aqui fazendo neste momento, entre nós três e entre a todos quanto vão assistir, né, esta aula aqui no podcast Semear, no programa EBC em Foco. Nós estamos levando comunicação. Então, a nossa alma está agora se comunicando, né, fisicamente com o nosso corpo, que é o veículo, né, do corpo em relação aos seus órgãos, através da pele, através dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca. Então, usando os sentidos, né, do corpo, a alma tem as suas expressões. Como também pontuamos que quando nós estamos tristes, o sentimento da alma atribuída é refletido no nosso corpo. Eu queria aqui ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, né? A gente vê aqui que a alma é o elo de comunicação. O elo de comunicação, o campo onde o espiritual e o físico se encontram. Então, ela é o elo, né? Nós somos compostos da razão, da emoção e de vontade. Então, isso é muito importante porque o apóstolo Paulo diz aqui que por isso que nós devemos conservar íntegro e irrepreensíveis. Porque se a alma estiver mal, né, a gente não vai conseguir de maneira nenhuma entender os propósitos de Deus na nossa vida. Reflete tanto no corpo como também no espírito. No espírito. Porque se você está abatido, né, você não tem forças fisicamente para buscar a Deus espiritualmente. E isso mostra a necessidade, se nós formos observar esse elo, e a alma próximo do espírito, o seu desejo, como o pastor Marcílio falou isso aí, vai anelar pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. E a alma próxima, não vamos falar do corpo em si, mas da carne, ela anelará pelas coisas da carne. Então, quanto mais a nossa alma estiver próxima do espírito, mais nós estaremos conectados com as coisas de Deus. Porque quanto mais a alma está conectada com as coisas terrenas, mais ela anelará as coisas presentes aqui na terra. Porque é na alma que as guerras, né, as maiores guerras acontecem. Né? E daí tem uma grande guerra, se vai para o lado do espírito ou se vai para o lado do corpo, olhando no sentido da carne humana, na nossa velha natureza. Agora vamos falar um pouco sobre a alma abatida, né? Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Esse Salmo 42 é muito bonito. Eu acho que valeria a pena a gente ler. Inclusive, até ministrei ele alguns dias atrás. Salmo 42. Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Aí o salmista diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Glória a Deus. Então eu vejo aqui nesse salmo, né? Esse aqui é um dos filhos de Corá. Lá atrás eles erraram, mas também eles aprenderam a confiar em Deus, eles conheceram Deus. Mas nesse momento, nesse salmo, o que ele anelava era voltar para a presença de Deus. O que ele queria era a presença de Deus de volta. Então a gente vê aqui que ele diz que a alma dele tem sede de Deus. Então a gente vê a importância da gente alimentar a nossa alma com as coisas de Deus, com as coisas espiritual. Porque eu sempre digo, quanto mais a gente se aproxima de Deus, ele se aproxima da gente. E quanto mais a gente se aproxima da carne, né, da carnalidade, a gente está se afastando de Deus. É interessante como ele já inicia, pastor Marcílio, dizendo
Assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. É interessante que ele vai na natureza observar a coça, porque eu já analisei esse texto bíblico e biólogos mostraram que isso acontece. Um pastor que é biólogo, ele mostrou isso aí. A coça, quando ela está se sentindo em perigo, quando ela presencia os predadores próximos a ela, tudo que ela mais quer é chegar às correntes das águas, para que o cheiro que ela está exalando saia. Então, era como se ele estivesse dizendo: a minha alma, distante de Deus, está em perigo. É muito forte. Então, uma necessidade muito grande. Ele está dizendo que a alma próxima de Deus tem segurança, tem preenchimento, mas a alma que está distante é como a coça, está em um perigo iminente. E isso mostra a necessidade dessa alma estar próxima a cada vez do espírito, das coisas espirituais de Deus. E também nós observamos, né, que quando a corça ela busca refúgio, ela corre atrás dessas correntes das águas para evitar, como o presbítero Júnior aqui falou, para que o feromônio dela, que é um cheiro característico dela, forte, né? muito forte, que atrai os predadores, e na presença da água, lavagem do espírito, trazendo para os nossos dias, né? Meu Deus, para o lado espiritual, nós precisamos estar mergulhado no espírito para ser constantemente, né, lavados pelo Espírito Santo e assim termos mais comunicação com Deus. É isso que o salmista, né, os filhos de Corá, ele está falando desses afetos da alma em relação a Deus de forma poética, quando ele diz que esses afetos são os sentimentos, né, de carinho, de afeição, de apego, que podem ser expressos, né, através de gestos, de palavras, como também de atitudes. Então, quando você está diante de Deus através de atitude, de gesto, de palavra, sentimento, né, aflora. Então, quanto mais chegarmos a Deus, como diz Tiago, né? Tiago, o apóstolo nos ensina dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu pesquisei, até coloquei aqui, o termo abatida significa prostrada, curvada, para baixo. Então, o salmista não está apenas triste, né? Ele se sente com a alma oprimida pelo peso de quê? Da ausência de Deus. Então, a alma abatida revela essa desconexão temporária entre o Espírito de Deus, né, e o Espírito do homem. Porque é a sede da fé sendo atacada pela dúvida. Porque, tipo assim, a nossa alma, a nossa fé, ela é exercida através da nossa alma, é acreditar, entendeu? Acreditar, é a vontade, acreditar que mesmo que a gente não veja, né, mas a gente acredita. Então, isso é fé. Crer no impossível e enxergar o invisível, né? Então, quando a alma ela perde esse foco, né, da presença de Deus, o corpo adoece e o espírito se enfraquece cada dia mais. Por isso, como o pastor e o presbítero Júnior falou, a gente tem que procurar essa conexão com o espírito. Aqui o comentador também, né, o pastor Silas Queiroz, nos deixa um grande ensinamento com um grande exemplo do rei Davi. Quando lá no Salmo 51, ele, com a alma abatida, né, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele conclui dizendo: e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Então ele estava anelando, buscando a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, como disse o patriarca Moisés, eu não saio do lugar. Glória a Deus. Sem a presença de Deus, né? Porque, tipo, isso é muito bonito, pastor Marcílio. Porque eles queriam a terra prometida, né? Eles ansiavam. Eles sabiam que a terra prometida tinha bons frutos, tinha mel, tinha tudo de bom. Mas ele diz: se a tua presença não for, essa terra não vai valer de nada, não. Meu Deus. Glória. Glória a Deus.
Então vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, a natureza da alma imaterial e imortalidade. Vamos falar sobre a distinção de substância, vamos falar sobre imaterialidade e responsabilidade pessoal e materialismo e teologia. Amém? Então vamos começar aqui, Presbítero Júnior, distinção de substâncias. O comentarista começa dizendo, falando do texto de Mateus 10 e 28, e ele diz assim: o texto de Mateus é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Bom, até inclusive você que frequenta escola bíblica, você que é professor de escola bíblica, que você ensina, pontuar em sua classe, no dia que você vai estar lá comentando, essa diferença da parte material e da parte imaterial. Vai ser um ponto de partida muito interessante mostrar aos alunos da classe essa diferença na questão do significado da língua portuguesa, para que eles consigam ter essa noção da imaterialidade e da materialidade desse assunto. Em um só versículo, estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. E daí, quando nós lemos 10, 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo. Perceba essa distinção que ele está fazendo. E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E daí ele continua dizendo que os debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja, em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Olha, observe a importância de nós percebermos essa diferença do que é material e do que é imaterial. Uma tangível, que é o corpo, que pode perecer, e outra intangível, que é a alma, que não pode ser destruída por outro homem. É algo totalmente diferente. É algo que vai envolver o intangível, vai envolver algo espiritual. E nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial, isso daí você confirma, é representado ora pela alma, ora pelo espírito. Os textos que dão base a essa imaterialidade estão em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Tiago capítulo 2, versículo 26 e Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Não se separa. Só uma coisa pode separar. É interessante, né? O que acabamos de ouvir, porque a imaterialidade e responsabilidade pessoal, né? Da alma, são que o evangelista Mateus, ele demonstra aqui, traz algo de muita importância. É o que nós já estudamos, da lição 2 até a lição 4, essas dimensões, uma carnal, que relacionada ao corpo, né? Que é a parte material, que é a parte visível, com todas as suas características e atributos, e a parte imaterial, né? Que separa o que nós vimos aqui da imortalidade, né? E essa imaterialidade traz uma dimensão não mais carnal, e sim uma dimensão natural. Então, o que nós estamos estudando é a natureza, né, do ser humano de forma imaterial. E dentro desta imaterialidade que nós observamos aqui, né, o autor ele nos diz claramente que a fé sem obras, está lá em Tiago, né, 2:26, né, Júnior pontuou aqui, é morta, comparando-a a um corpo sem espírito. Ou seja, um corpo sem espírito também é morto. Então a fé ela é manifesta pelas ações, como a prática das boas obras são vista através dos atos de justiça, da justiça. Então fé sem obras é morta.
Então, as obras sem a fé também não servem de nada. Então, nós observamos o que Tiago nos deixa claro e expõe, né, essa distinção, né, do que é tangível, do que se vê e daquilo que a alma, né, anela em relação ao intangível. Ou seja, existe uma separação. Só que a parte tangível, né, que é a parte visível, que é expressa através do corpo, elas apresentam características voltadas em função da parte intangível, ou seja, de todos os sentimentos, de toda a razão, né, de toda a personalidade. Você não conhece o caráter das pessoas, mas você pode até modificar a personalidade de uma pessoa pelas tuas ações da alma, refletindo, olhando para uma pessoa, você pode alterar a sua personalidade. Então, hoje, nós temos o quê? Muitos estudos, né? Para curar as doenças psicossomáticas que nós já vimos aqui em aulas anteriores. Muito bem, pastor Marcílio. Vamos falar um pouquinho agora sobre o materialismo e teologia. O apóstolo Paulo alerta sobre as doutrinas de homens, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o perigo do materialismo infiltrado na teologia é transformar o evangelho em projeto humano, né? E o evangelho é um projeto de Deus, né? Nasceu no coração de Deus. Então, quando a igreja deixa, né, de cuidar das almas e passa a cuidar apenas das estruturas, ela vai perder o poder de transformação, né? Porque ela vai começar a olhar mais para o materialismo. Então é isso, materialismo e teologia é a missão de Cristo. A gente tem que entender que a missão de Cristo é espiritual, né? A missão de Cristo é espiritual, é salvar, né, como está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10, salvar o que havia perdido, né? Salvar as almas perdidas, né? Essa é a missão de Cristo. Então toda teologia que não conduz o indivíduo à salvação e restauração da alma é apenas filosofia religiosa, não é evangelho. Porque o evangelho de Cristo vai conduzir a pessoa à restauração e salvação da sua alma. Todo ser humano, evangelista Tiago Presbítero Júnior, ele tem conhecimento através da alma de separação do que é correto e do que é errado. Então, lá em Tito, né, a Bíblia nos diz no capítulo 1... Isso já nasce com o ser humano, né, pastor Marcílio? Justamente, é natural, né? Natural. No versículo 15 e 16 diz assim: todas as coisas são puras para os puros. A gente sabe isso. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência, olha aí, a consciência, estão contaminados. Então, o ser humano, ele é sabedor dessas coisas, da separação. Aí, Tito, ele nos mostra aqui, Paulo escrevendo, né, a Tito, aqueles que confessam que reconhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, Paulo está dizendo, aqui descrevendo, em Tito, capítulo 1, versículo 16, o comentador ele diz aqui que toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que este ser humano assuma. Ele está descrevendo as pessoas que afirmam conhecer a Deus, né, mas, ao mesmo tempo, nega as suas ações. Então, conhecem a Deus, mas não seguem a Deus e negam aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus determina. O que adianta, né? De nada. Então, aqui, eles não seguem o que nós enxergamos aqui, o que o comentador nos deixou, a ortopraxia, né, que é justamente a ação da prática correta. Os homens que às vezes dizem conhecer a Deus, não seguindo a Deus, eles não estão dentro desse conceito aqui. Eles não seguem as coisas como deveriam seguir, corretamente. E isso aí confirma as ideologias presentes hoje, não só no Brasil, mas no mundo, que fala do mal estrutural. Como assim? A questão de que aquilo que o homem faz
não é individual. Ele recebeu uma influência, ou a própria sociedade, o aspecto social, influenciou ele a praticar o errado, a praticar um pecado, a praticar uma falha. Então, já que o ato não é individual, o ato ele foi uma estrutura da sociedade que fez aquele ser humano praticar o errado, então não há uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de conversão. Isso é o que algumas ideologias pregam nos dias de hoje, mas isso vai totalmente contrário. Cada um vai prestar conta do seu erro, porque o ser humano ele tem essa noção. A própria consciência vai mostrar o que é certo e o que é errado, independente do que a sociedade faz ou não. A palavra de Deus é a base para saber o que é certo e o que é errado. Amém. Glória a Deus. É o que nós observamos que o pastor Silas Queiroz deixou aqui, ó, 2 exemplos aqui, ó, no campo católico, como também no protestantismo, né? Ou seja, no campo católico inspira a teologia da libertação, enquanto os protestantes a teologia da missão integral, né? Ambas, ele diz aqui, se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns no marxismo, né? Então o socialismo aqui está imperando, né? Ou seja, o materialismo está tomando de conta em detrimento ao que é espiritual. Aí ele diz assim que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Ou seja, Deus, para este pensamento materialista, né, em comparação, né, em contraste aqui com o campo teológico, Deus praticamente não existe. Então, Deus é apenas um ser invisível, que não se vê, segundo o materialismo, e que se não pode apalpar. Então, o materialismo, o próprio nome já diz, né? Ele é igual Tomé, ele quer ver, ele quer tocar, ele quer sentir. Então, o lado espiritual, é por isso que a Bíblia é maravilhosa. Quando a Bíblia diz assim que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Embora ele possa compreender, ele jamais entenderá. Por quê? Porque as coisas se discernem espiritualmente. Então, a obra de Deus se discerne espiritualmente e não materialmente. Exatamente. Então, é por isso que aqui essas ideologias nesses campos, né, não acreditam, não compreende o lado espiritual. Muito bom, pastor Marcílio, graças a Deus. Agora a gente vai para o terceiro ponto, a alma renovada e submissa a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, mostra o caminho da saúde da alma. Oração, né? Gratidão e confiança. Nós bem sabemos que quando o homem nasce, ele já nasce sem pecado, né? Já está na sua... Já está em... Não sei a palavra que no sangue. Já está no sangue. Imbuído, né? Já tá... Então, o homem já nasce. Então... A única forma de um homem trazer restauração para a sua alma é buscando a Deus, o que criou. É o que eu falei no início aqui, é cultivar, né? Cultivar essa alma de forma saudável. Só tem 2 maneiras. É através do processo da oração e também através da meditação na palavra de Deus. Quando o homem entra por esses 2 caminhos, ele está tornando a sua alma leve, né? Jamais abatida. Ele está tendo uma alma em comunicação constante com Deus. É o versículo 7 que diz assim, ó, do capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. Coração aqui a gente pode... A alma, né? E a mente de vocês em Cristo Jesus. Só a paz de Deus consegue transformar a nossa alma. E alcançamos isso aí através da oração e da leitura da palavra. Eu tenho uma parte aqui que ele diz assim: nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Salmos 1:1. Mas a questão é, se essas 2 coisas, pastor Marcílio, orar e ler a Bíblia, fazem parte do hábito do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ou ler a Bíblia e orar se torna uma obrigação, se torna algo feito que não é diário, porque a partir do momento
que a oração e a leitura da palavra se torna um hábito diário na nossa vida, a nossa alma vai ter saúde espiritual. Consequentemente, essa saúde espiritual vai refletir no corpo, não é? A alma feliz, a formoseia o rosto, né? Provérbios. Então, isso é bom. Agora a questão é tornar a leitura da palavra e a oração como um hábito na nossa vida. Essa palavra guardará, guardar, no grego, ela significa cercar com muralhas. Veja que interessante. Proteção. Proteção. Você está protegido, né? Então, a paz de Deus, pastor Marcílio, se torna uma fortaleza espiritual que protege as nossas emoções e os nossos pensamentos. É uma cerca. Justamente. E precisamos alimentar a nossa mente apenas com aquilo que edifica. É o que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 15, que nós lemos, né? Então, o que edifica o homem tem que buscar. Mas aquilo que é impuro, ele tem que correr, né? Com muita pressa. E aquilo que nós expressamos através da fala, daquilo que nós também ouvimos, ou lemos, ou vemos, né? É o que vai tornar o homem infeliz ou o homem feliz. E vai influenciar, né? Vai influenciar. Porque bem-aventurado, né? Feliz é o homem. É isso que o salmista, no Salmo 1, verso 1, está nos ensinando. O coração alegre, completou agora esse versículo, coração alegre, aformoseia o rosto, né? É essa felicidade aí, essa bem-aventurança. Justamente. Aí nós vamos adentrar aqui na purificação e renovação. Então, uma alma feliz, ela é renovada constantemente. Aí entra aí na sua área. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Aí ele dá 3 condições: vivo, santo e agradável. É fácil manter o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável? Não é fácil. Né? Isto aí, como é que você busca? É o culto racional seu, o culto verdadeiro, você buscando a presença de Deus através da oração, através da palavra, da meditação. Pastor, então como é que a gente tem esses 2 viés espirituais constantes na nossa vida? Porque as pessoas pensam que a oração é só de joelho. Não, você está viajando, você está orando, você está deitado, você está orando, você está caminhando, correndo, praticando um exercício físico, fazendo qualquer outra atividade significativa, pode ter certeza. Se você ficar antenado, né, a tua alma antenar juntamente com o teu espírito com Deus, tu ali se conecta e tu és alimentado espiritualmente, né? Então é por isso que a Bíblia vai nos advertir aqui algumas condições para que eu possa purificar a minha alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido. Então, purificando as vossas almas na obediência e na verdade. Está aqui um antídoto, né? Está aqui o remédio. A purificação ocorre por onde? Pela palavra de Deus, não por rituais, não por pensamentos de pessoas dizendo isso e aquilo, não. É pela palavra de Deus. E o termo aqui, purificar, implica um processo contínuo. Não só é hoje, não é só amanhã, é contínuo. Todos os dias nós devemos estar nesse processo de purificação. Uma alma que se lava constantemente, né, na obediência de Cristo, é uma alma que vai estar sempre ligada nas coisas de Deus. Foi isso que Deus ordenou a Moisés, e Moisés, né, pediu ao povo para que o povo se purificasse, né, para ver a presença de Deus ali, né, sendo manifesto ali naquele momento nas montanhas, né? Então eles têm até medo e pede que para Moisés que a comunicação entre Deus fosse só com Moisés e ele, né? Porque eles sentiram o peso de quem é o Deus verdadeiro, né? O comentarista ele ainda diz aqui que a Bíblia nos adverte de ser guardado dos maus pensamentos, dos desejos impuros, dos desejos perversos, das intenções e inclinações malignas. E o provérbio diz assim: de tudo
o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. É muito bom esse versículo. Então, de tudo isso, o meu coração, a minha alma, a minha mente precisa estar guardada, porque a partir do momento que há uma brecha para que tudo isso entre no meu interior, com pouco tempo, a materialidade, os sentidos humanos irão refletir e irão mostrar como está o meu interior. Então, a nossa mente é um campo de batalha, né? É um campo de batalha. E a verdade é a espada que corta as raízes, né? As raízes da velha natureza, que sempre querem nos enraizar, né? Nos parar. Então, que lição maravilhosa. Eu creio que o Senhor ele falou grandemente ao seu coração, aos ouvintes que estão nos assistindo. A gente aprende muito com isso. Eu queria também trazer um exemplo aqui, né? O quanto isso é importante a gente perceber quais são as influências que estão nos influenciando, que estão nos contaminando. Tem um colega que falou que ele morava em um bairro muito calmo e o apartamento vizinho foi alugado para uma pessoa. Esta senhora chegou, alugou o apartamento e daqui a pouco essa pessoa estava dizendo a outras pessoas que aquele bairro era muito pesado, aquele bairro ali tinha muitos criminosos, aquele bairro ali era um bairro muito perigoso, não podia andar à noite. E ele ficou pensando, oxi, por quê? Eu moro aqui há não sei quantos anos, eu nunca vi nada nesse bairro, mas essa mulher está dizendo que o bairro é perigoso. E ele ficou nisso, né? As pessoas falando para ele que essa mulher estava propagando isso do bairro. E ele chegou e foi conversar com ela, e ela, esse bairro é muito perigoso e tal. E ele pôde perceber que todo dia aquela mulher estava assistindo reportagem de tragédia, né? Estava assistindo mortes, estava assistindo assaltos, sempre ela nunca perdia o jornal. Então ele pôde perceber a influência daquilo que ela estava colocando para dentro, ela estava externalizando, né? Colocando para fora e trazendo algo que não existia. Nesse caso, a mente já estava cauterizada. Pois né? Então precisava o quê? De uma transformação aí, purificação, para ter um renovo, né? E temos aqui, ó, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Que o Deus ele tem esses atributos aqui comunicáveis, né? Para oferecer ao homem. Esses atributos, a palavra de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E assim, se eu receber, eu vivo em santidade. Eu tenho mais presença diante de Deus e com Ele, né? Amém. Graças a Deus. Estamos chegando aqui na conclusão nessa lição maravilhosa e eu espero que você tenha aprendido onde você está e que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. A alma é o centro do nosso ser, né? Onde se decide o nosso destino eterno, tá bom? Então ela precisa ser restaurada, ela precisa ser governada e ela precisa ser santificada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Marcílio, obrigado. Eu que agradeço e na conclusão aqui tem algo interessante que atribui-se, né, a Lutero, a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, o zelo tem que partir de nós. Então, se nós queremos vida saudável para a nossa alma, através do nosso testemunho, nossas atitudes, né? Ela vai trazer a nossa alma em santificação, né? Presbítero Júnior, Deus abençoe. Amém, meu amigo, Pastor Marcílio, Evangelista Tiago. Essa frase de Lutero é muito forte, inclusive aquele hino da harpa: tentado não cedas, ceder é pecar. As tentações virão, mas não podemos ceder. É o que Lutero está dizendo. Os pássaros vão voar sobre a nossa cabeça, mas não podemos permitir que eles façam ninho sobre elas. Isso é muito importante. Deus abençoe você que acompanha o podcast Semear e foi uma aula muito boa. Amém. Pastor Marcílio, próxima lição. Próxima lição nós estudaremos na lição 6, a consciência
o tribunal interior, ainda estudando sobre a alma. A alma Meu Deus. como tribunal interior. Então tem muita coisa, né, pastor Marcílio, para a gente aprender. Aqui nós vamos observar apenas um atributo da alma, né? Amém. Que é a consciência. Amém. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E esperamos você no nosso próximo programa, né, para estudar mais uma lição que o Senhor assim vai nos ajudar para estar comentando aqui. Amém? Então vamos orar, né, como de costume, presbítero Júnior Fernandes. Amém. Pai, te damos graças por esse momento tão importante de falar a tua palavra. Venha abençoar cada um de nós que estamos aqui, pastor Marcílio e sua família, evangelista Tiago, toda a sua família. Abençoa todos aqueles que acompanham esse podcast. Abençoa as escolas bíblicas espalhadas por todo o Brasil e mundo, que possamos continuar explicando e explanando a tua palavra. Tudo nós estamos te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém.